Bom dia, meus amados. É um tempo para agradecer a Deus, para meditar um pouco nas coisas de Deus, nos seus ensinamentos, em tudo aquilo que o Senhor nos deixa como referência na sua palavra, para que a nossa vida ela possa ser encaminhada de maneira correta e aprendendo a conviver com esta verdade, para que acima de tudo a vontade de Deus ela esteja se cumprindo. E é importante sempre referenciarmos tudo aquilo que fazemos nesta verdade que Cristo nos deixa no seu Evangelho, porque Ele certamente nos ensinará e permitirá a ação do Espírito para sermos guiados de maneira correta. Hoje, o tempo que se vive hoje é um tempo conflitivo, é um tempo difícil, é um tempo em que a mente das pessoas e até dos próprios cristãos ela está um pouco pervertida, por assim dizer. Não aceitamos a verdade de Cristo como ela é. E até nos damos o direito, muitas vezes, de julgar ela. A palavra do Senhor, irmãos, não é para ser julgada. Ou você acredita, ou você não acredita. É simples. Porque tudo envolve fé. Então, somos nós que temos que entender que aquilo que o Senhor está nos permitindo é uma dádiva que vem do Senhor. É Ele que está nos convidando a participar de algo grandioso. E tudo isso é pela misericórdia, pelo seu amor. Ele quer simplesmente dar a todo ser humano a oportunidade de se reconciliar com Deus, de poder ter uma vida com o Senhor. Então não cabe ao homem estar julgando se a palavra está certa, está errada. Não, irmãos, a palavra de Deus ela é santa, é perfeita, porque é a vontade do Senhor. Somos nós que devemos nos observar através dela, porque nós somos errados, ilimitados e imperfeitos. E esta palavra justamente tem a ver com isto, com que nós possamos ter esta oportunidade de consertarmos nossa vida com Deus, aprendendo a desenvolver uma vida conforme o Senhor nos ensina. A verdade de Cristo é uma referência de vida, é para que nós possamos aprender a desenvolver uma vida conforme o Senhor espera. Não é para ser julgada. Ou creemos ou não creemos. Ou aceitamos ela ou simplesmente não aceitamos. A consequência virá pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Mas o que o Senhor deixou para nós está ali. E esta verdade é imutável. Ela simplesmente será sempre a mesma. Somos nós que mudamos. Somos nós que estamos sempre inseguros, muitas vezes sem saber o que fazer, muitas vezes achando uma coisa, mas não sendo exatamente isso. A palavra vai nos revelar uma verdade. Aliás, a verdade do Senhor vai nos revelar o que é certo. E esta verdade, se nós aprendermos a viver por ela, seremos justificados diante do Senhor e poderemos adquirir a condição que nos permita ter uma vida eterna com o Senhor, porque esta é a promessa. É por isso que tudo parte de um entendimento. Eu saber que para eu poder ter uma vida com Deus, eu preciso deixar de ser quem eu sou, de deixar de pensar como penso, para me enquadrar exatamente naquilo que o Senhor espera e o que Ele quer, porque esta condição que o Senhor me dá, através da sua palavra,
é a que me permitirá ter uma vida eterna com Deus. E nesse tempo que se vive hoje, irmãos, é tão importante isto, porque muitas vezes nos deixamos levar, porque não conhecemos a verdade, nos deixamos levar por ensinamentos errados. Muitas vezes nos deixamos levar porque a promessa parece ser muito boa e parece ser de Deus, mas nem sempre é. Como saber o que é certo, o que é errado? O próprio conhecimento te dará. Quanto mais você conhece, se você verdadeiramente estiver com seu coração voltado a ter uma vida com Deus, a conhecer verdadeiramente a Cristo, se projetando sempre a uma vida eterna com Deus, então a palavra deve ser sempre a tua referência, o Evangelho que Cristo nos deixou. Esta nova aliança, as boas novas que Cristo trouxe ao mundo, porque elas revelam um plano misericordioso de Deus para a salvação do homem. E tudo se fundamenta no amor. Deus amou o mundo, né? Deus se revela num amor incompreensível, porque Ele ignora a nossa condição pecaminosa, simplesmente permitindo que o seu Filho Jesus ele morra e pague o preço do nosso pecado, para que nós agora possamos, sendo justificados, termos uma vida com Ele. Esse é o plano perfeito. E não há outra coisa por trás disto. E por isso que precisamos ter na nossa mente clareza sobre o objetivo que Cristo teve quando Ele veio ao mundo. E não nos deixemos levar por promessas que nos desviam destes propósitos. Irmãos, Jesus veio para nos levar, para nos tirar desse mundo, para nos levar para Ele, para convivermos com Ele eternamente, no ambiente dEle. Lembrando sempre, irmãos, que Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso, do ambiente de Deus, por causa do pecado. E o que Cristo veio fazer é justamente devolver ao homem esta condição. É por isso que não há outras coisas, não há outros propósitos. E o Espírito nos será dado com este único objetivo de poder operar sobre nós toda a condição necessária para que possamos novamente a ter uma vida com Deus, como originalmente era o propósito dele, para convivermos diariamente com Ele de forma eterna, num ambiente santo. O propósito de Cristo ter trazido estas boas novas, esta mensagem de salvação, que o seu Evangelho tinha como propósito justamente permitir que todo ser humano, mediante a fé, pudesse adquirir tudo quanto necessita para ser salvo. Este é o objetivo. Não há outra coisa. E não está preocupado com outra coisa, porque tudo o que nós necessitamos, Ele nos dá simplesmente. Mas no nosso coração e na nossa mente deve haver apenas um propósito bem definido. Cristo morreu na cruz por mim para que eu seja salvo, não para outra coisa. Jesus não veio para me prometer outras coisas ou para me dar outras coisas. Ele veio, morreu, padeceu, sofreu por causa de mim, por causa de cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos.
Então é importante que a nossa mente esteja voltada a isso, que a nossa mente possa estar aberta a permitir que esta verdade possa verdadeiramente ser a referência da nossa vida. E veja o que o apóstolo nos fala, irmãos, né? Eu estava meditando no livro de 1 Timóteo, né? No capítulo 6, no versículo 3, a partir do versículo 3, ele fala uma coisa assim, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, né? Que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. São alertas que Cristo nos dá, irmãos, que o apóstolo nos mostra, porque sempre haverá pessoas que de alguma forma querem desviar a mente do homem em propósitos que não são de Deus. Que não são de Deus. Por isso que a palavra de Deus é muito clara. Se alguém ensina outra doutrina, a única doutrina que Cristo nos deixa, irmãos, é a doutrina do seu amor, da piedade, da misericórdia, do amor ao próximo, sabe? De você poder manifestar exatamente aquilo que o Senhor te dá para que o nosso caminhar ele sempre seja um caminhar proposital, um caminhar bem definido, objetivo, no sentido de estar sempre cumprindo aquilo que o Senhor realmente quer de nós, porque o objetivo é que através de nós, como igreja do Senhor, possamos estar evangelizando, pregando a sua palavra, que é a manifestação do amor de Deus. Não criando contendas, nem dúvidas, nem brigas, nem ciúmes, nem nada disso. Ao contrário, fazendo com que a igreja ela cresça em comunhão, sabe? Que ela possa se manter sempre convivendo um com o outro, em amor, no amor sincero, verdadeiro, sem que para isso haja outro propósito, ou não haja propósitos mesquinhos, interesseiros. Não, irmãos. Aprendamos a buscar de Deus o entendimento de qual é o verdadeiro propósito, por que o Senhor me chamou, por que o Senhor me capacita, por que Ele me dá uma capacidade sobrenatural, um dom ou um ministério sobrenatural, para que eu me sinta importante, para que eu me sinta maior que os demais, ou melhor que os demais, para que eu tire proveito das pessoas. Foi para isso que o Senhor me chamou? Foi para isso que o Senhor me capacitou? Não, irmãos. Nós todos fomos chamados para que aprendamos a nos amarmos e possamos projetar este amor de Deus sobre cada pessoa. E tudo isso num amor sincero, numa misericórdia, sabe? Em atos misericordiosos, onde o amor de Deus se manifeste sempre, sem interesses mesquinhos, jamais em tirar proveito do teu irmão, jamais, nunca pense. Ao contrário, irmãos, nós temos que aprender a amar e ajudar as pessoas, a orientar elas, a estar orando, a estar sempre acompanhando para que a pessoa ela possa se projetar, conhecer a Cristo, desenvolver uma vida em Cristo, até que ela amadureça e possa também fazer com outras pessoas.
Cristo não tem outro propósito. Ele nos chamou com outros objetivos. Por isso que eu não devo fazer do Evangelho, irmãos, sabe, algo proveitoso para mim no sentido material. Não, ao contrário. Eu tenho que me dispor ao Senhor sempre, até no sentido de ajudar os demais, se for possível, com aquilo que eu tenho. Mas jamais tirar proveito dos demais. Jamais tirar proveito de uma pessoa que não entende a verdade. Eu tenho que me dispor a ajudar a pessoa para que ela entenda a verdade, para que ela conheça a verdade, para que ela viva a verdade. Devemos fazer discípulos, como o Senhor nos ensina. Ide e fazei discípulos por todas as nações. Fazei discípulos. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz assim, ensinando todas as coisas que eu vos tenho dado. Esse é o objetivo de ser cristão, irmão. Jamais olhar para mim e me projetar com um propósito que é diferente daquilo que o Senhor quer. Porque é o que o apóstolo Paulo diz. Uma pessoa que tem um outro pensamento, que tem uma outra forma de ver as coisas, sabe? Que se projeta de uma forma diferente através do Evangelho, achando que o Evangelho é hoje um projeto de enriquecimento, eu vou me tornar rico. Não, irmãos, não é isso que o Senhor quer. Lembremos sempre, irmãos, que uma das coisas que nós devemos fazer sempre ao Senhor é testificar dele, sermos testemunhas do Senhor. Mostrar para o mundo, revelar para o mundo que Ele habita em nós, que o seu Espírito opera sobre a nossa vida, a condição que Cristo realmente espera. E o que mais o Senhor espera de nós, irmãos, é que nós sejamos humildes, misericordiosos, piedosos, que vivamos sempre em função de amar ao próximo, de ajudar ao próximo, de dar a Ele aquilo que o Senhor tem nos dado, de compartilhar esta graça que o Senhor tem operado em nós. E isso é para todo cristão. Não viva iludido com outra coisa, irmãos. Viva uma vida projetada à sua salvação. Viva a sua vida projetada justamente a este objetivo pelo qual Cristo morreu, pela tua e pela minha vida. Virá o nosso tempo de glória, virá o nosso tempo, sabe, do reconhecimento, de sermos chamados de benditos do meu Pai, e esse tempo será maravilhoso, porque esse tempo será justamente quando este plano de Deus que o Senhor nos permitiu fazer parte, se cumpre em cada um de nós. Mas enquanto estejamos aqui, meus amados, é o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim, eu sei o que me espera e eu sei que o que me espera é muito bom. Mas eu prefiro permanecer na carne, prefiro permanecer nesse mundo ainda, porque posso ser-lhe útil. Devemos ser úteis ao Senhor. Devemos servir ao Senhor, devemos ter prazer em fazer aquilo que o Senhor quer. E buscar sempre ao Senhor este renovo, esta capacidade que o Espírito opera sobre nós dia após dia, porque Ele simplesmente está sempre acessível, disposto a nos dar aquilo que necessitamos. Sempre a nos projetar alguma coisa grandiosa. Cada vez que conversamos com alguma pessoa que necessita ouvir a palavra, cada vez que você pode ajudar alguém que está desnorteado, que está desviado, que enfraqueceu na sua fé, vivamos uma vida proposital, irmãos. Não nos iludamos com este mundo. Este mundo, Deus está nos tirando dele. Jesus disse que não fazemos mais parte dele. Pai, eles não fazem parte deste mundo. Fomos enviados pelo Senhor a um propósito dele. É por isso que
Nos foi dada uma nova vida, nos foi dado o seu Espírito, nos foi dado conhecimento, discernimento, nos deu uma capacidade sobrenatural que somente o Senhor poderia nos dar. E tudo isso com um único propósito, de que revelássemos ao mundo o amor de Deus em Cristo Jesus para a salvação do homem. Não há outra coisa. Os que pregam outra coisa, os que prometem outra coisa, os que ficam iludindo as pessoas, estão simplesmente desviando a mente das pessoas que verdadeiramente querem ser salvas. E darão conta por isso. Porque o que eu necessito para viver, o Senhor me dá. Eu não tenho necessidade de tanta coisa. Me deu uma esposa abençoada, uma serva de Deus que está sempre ali, sabe? Me acompanhando, me ajudando. Havendo paz na minha casa, irmãos, havendo paz na minha vida, podendo ter acesso ao conhecimento de uma verdade tão grandiosa, poder ter esta capacidade de manifestar ela, simplesmente para ajudar as pessoas. A minha maior luta, irmãos, é justamente porque eu gostaria de fazer muito mais. E as minhas fraquezas, muitas vezes, eles me vencem. E eu reconheço isto. E é por isso que eu necessito sempre da oração dos irmãos. Mas todos nós somos assim. Somos limitados, somos falhos. Uns numa área, outros numa outra área, mas todos somos limitados. Ninguém é perfeito. É por isso que temos que ser misericordiosos uns com os outros. Misericórdia, irmãos, nunca julgar, nunca condenar. Não, irmãos. Temos que amar, sempre manifestar o amor de Deus. E sempre pelo bem, sempre para ajudar. Esta é, irmãos, é a doutrina que Cristo nos deixou. A doutrina da piedade, da misericórdia. Tenhamos consciência disto. Se verdadeiramente estamos vivendo para Cristo, irmãos, se verdadeiramente estamos nos projetando nele para a salvação, então a nossa vida deve ser vivida desta forma. Nos negando a nós mesmos e fazendo prevalecer sempre a sua vontade. E esta vontade, irmãos, de uma forma prática, sempre estando à disposição de ajudar ao teu próximo, de não julgar, de não condenar, mas aproveitando todas as oportunidades que há na tua vida, que há no teu dia a dia, de você poder anunciar a Cristo, de você poder pregar esta verdade, de poder, né, anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, daquele que pagou um preço altíssimo pela tua vida, pela minha vida. É assim que a nossa vida deve ser vivida. É assim que o Senhor quer que o seu cristão, que o seu crente viva, em humildade, não aspirando a grandes coisas, mas as simples, as pequenas, para que tudo se torne mais fácil. Tudo se torne mais fácil, por isso que o Senhor vai nos provando em todas as áreas da nossa vida. Às vezes temos e às vezes não temos. Não tem problema, o Senhor está nos provando, está nos capacitando para que aprendamos sempre a amar e a respeitar ao próximo, para que não façamos acepção, para que simplesmente vejamos almas que necessitam conhecer a Cristo, pessoas que precisam ser amadas com a verdade do Senhor, para que elas possam ter a opção de salvação.
Dos demais, irmãos, é consequência. Tudo o que o Senhor tem para te dar, Ele te dará, através do seu Espírito. Se você precisa de algo, é só pedir, o Senhor te dará. Porque você está se projetando justamente para ter uma condição cada vez mais preparada para servir. O cristão foi chamado para servir. Para servir, irmãos. Para entender que aquilo que o Senhor tem nos dado é privilégio de poucos. Mas nós devemos multiplicar. Devemos levar esta condição que o Senhor tem nos dado, esta palavra, esta verdade, esta revelação grandiosa de tudo aquilo que o Senhor Ele é, para que as pessoas possam também ter a oportunidade de, conhecendo a Cristo, de conhecendo a sua verdade, poder também ter acesso à salvação. É desta maneira que entendemos o cristianismo, é desta maneira que nós entendemos a verdade do Senhor, desta maneira que estamos nos projetando a Cristo. Irmãos, cada um é dono da sua vida, cada um sabe o que deve fazer, mas o Senhor colocou diante de nós um plano de salvação, colocou a sua verdade, este caminho que toda pessoa deve aprender a viver para ser salva. A opção está diante de nós. A decisão é pessoal. Cada um determina o que quer. Mas tudo já está diante de nós. Todo este plano que se cumpre em Cristo Jesus, está diante do homem, do ser humano. Mas queremos viver isto? Eu sei que todos, a grande maioria, irmãos, eles querem ser salvos. Você pergunta, você quer ser salvo? Quero. E para tudo dizem que sim. Até o momento que eles têm que demonstrar. Até o momento que eles têm que tomar decisões. Até o momento que eles precisam saber que a vida, do jeito que se apresenta, da maneira que nós somos, não serve para Deus e é necessário que modifiquemos nosso comportamento, nosso pensamento, nossa palavra, nossas atitudes, nossas decisões. Tudo precisa ser mudado. E nem sempre o homem quer. Nem sempre o homem quer deixar de ser o que ele é. Ele quer salvação. Ele quer ter uma vida com Deus, mas do jeito dele. Não serve, irmãos, porque Cristo é santo. Deus é santo, nós somos pecadores. Jamais poderemos ter comunhão com Deus se nós não nos deixarmos tratar por Ele, para que com a ajuda do Seu Espírito possamos arrancar de nós a condição de pecado e possamos adquirir a de santidade. E o Senhor está disposto a nos ajudar nisso. Mas a decisão de querer aceitar esta condição que Cristo nos dá é nossa. Você está disposto a deixar de ser quem você é? Para que o Senhor te torne aquilo que Ele espera de você, aquilo que Ele quer te dar, aquilo que Ele quer te tornar. Você está disposto? Está disposto a deixar de lado a sua vaidade, né? O seu orgulho, tudo de errado que nós somos, a sua malícia, a sua falsidade, a sua mentira. Todos nós chegamos diante de Deus nessa condição, mas estamos dispostos, queremos que tudo isso aconteça, porque o Senhor quer fazer, Ele quer nos ajudar, mas as decisões são nossas.
sou eu. No livre-arbítrio que o Senhor me deu, no livre-arbítrio que o Senhor te deu, somos nós que tomamos as decisões, se queremos ou não. Mas é necessário nos despojarmos do velho homem para adquirir a essência do novo, que é nascido de Deus em santidade e justiça. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Essências diferentes. Essências diferentes. A essência do homem natural é carnal. Ele vive em função do pecado, da sua fraqueza, da sua condição natural. O que é nascido do Espírito, ele vive na essência de Deus. Porque ele morreu carnalmente e agora adquiriu a essência de Deus e vive para Deus segundo os seus ensinamentos, segundo a capacidade que o Senhor lhe dá, segundo o propósito que tem. Vivamos para o Senhor se verdadeiramente queremos. Se verdadeiramente queremos a salvação, a um propósito, a um projeto, a um caminho determinado, a todo um plano de Deus perfeito em Cristo Jesus. E é por isso que Ele nos dá o seu Espírito, para que, por Ele, nós possamos adquirir toda a condição que necessitamos para que o propósito dele se cumpra em nós. Não se deixe iludir por outras coisas. Não receba qualquer mensagem. A mensagem de Cristo é explícita, é muito clara. É para que nós simplesmente conheçamos a Cristo através da sua verdade, vivamos pela sua verdade e possamos pregar esta verdade ao mundo em função do Espírito Santo. Não há outra coisa. Não há outra coisa. Os que te ensinam de uma forma diferente, os que te projetam a propósitos diferentes, principalmente a propósitos materiais, carnais, deste mundo, esses não são de Deus. Porque Cristo, ele quer apenas uma coisa, que você seja santificado. Ele nos chamou para a santificação, porque o lugar para onde nós vamos é um lugar santo. E esse é o único objetivo. Cristo não tem outra proposta a não ser nos devolver a condição original de podermos ter uma vida eterna com o Pai. Amém, meus amados. Medite, reflita sobre isto. Observe a sua vida, as suas decisões, como você está desenvolvendo, quais são as mensagens que têm chegado, o que está no teu coração, qual é o teu tesouro. É Cristo, é a tua salvação? Ou este mundo, as riquezas dele, o poder, né? Tudo que o mundo te oferece. Ah, mas o pastor falou isso, que... Irmãos, a verdadeira condição que Deus quer e espera de você é que você se santifique. E para você santificar, você precisa passar por um processo espiritual, onde somente o Espírito é capaz de te dar esta condição. E para isso você precisa negar-se a si mesmo. Precisa ter uma vida totalmente entregue ao Senhor. Porque Ele trabalhará toda a tua vida, enquanto você viva nesse mundo, te ajudando, te capacitando, te dando entendimento, te dando toda a condição para que a tua vida seja vivida conscientemente. Ou seja, todas as decisões, elas vão passar pela tua mente e você tomará as decisões que você entender, sejam certas, sejam erradas. Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas você terá esta liberdade de escolher. É o que o Espírito quer te ensinar, quer fazer na tua vida. Mas esta é a opção que o Senhor nos dá. Amém, irmãos?
se esta mensagem de alguma forma te ajuda, propague, compartilhe, leve isto a outras pessoas, porque todos necessitamos. Todo ser humano precisa entender por que necessita de Cristo. Por que necessita de Cristo? E esta verdade está no coração, na mente de cada cristão que recebeu o Espírito, que foi chamado para servir ao Senhor. Tenha um bom dia, meus amados. Deus abençoe.